Eu hoje estou conversando com dois especialistas em mobilidade urbana, o deputado Luiz Paulo e o subsecretário de Obras Vicente Loureiro. E a nossa reportagem conversou com o advogado João Alencar de Oliveira Júnior, que também entende muito de mobilidade. Vamos ver o que ele disse. Os sistemas de mobilidade urbana, o sistema de transporte, seja qualquer ele, seja um sistema de BRT por ônibus, seja um sistema de VLT, um sistema de metrô, existe uma indução de ocupação do território pela facilidade de acesso. Então, quer dizer, se eu crio uma facilidade adicional, e aí nós temos exemplos históricos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a cidade cresceu ao longo da linha do trem. Copacabana cresceu em função de uma especulação imobiliária que foi aberta uma linha de bonde para que a população pudesse chegar nesse novo território que seria aberto em Copacabana. Então, as cidades se expandem, certo? Em função das facilidades que são ofertadas para os sistemas de transportes. Nós desaprendemos essa lição. Muitas vezes se localizam, digamos, habitações em locais não atendidos pelo sistema de transportes. Do mesmo jeito que eu posso fazer isso em escala urbana, municipal e bairros, eu posso também aplicar esse mesmo conceito em escalas territoriais. Por exemplo, eu posso muito bem ter planos de desenvolvimento regional feito por governos estaduais ou mesmo governos nacionais, de tal forma que eu identifique vocações socioeconômicas de um conjunto de municípios. E aí eu começo a identificar essas centralidades do ponto de vista da escala macro. O Estado tem que ter a função de planejar, do ponto de vista de, vamos induzir que determinadas localidades possam ser desenvolvidas, possam ser incentivadas de tal forma que eu tenha um conjunto de cidades, ou eu tenha um conjunto de bairros numa cidade que crie essa estrutura polinucleada de tal forma que eu tenha armaduras urbanas interagindo entre si para o sistema de transporte. Aponta questões que são realmente decisivas no processo de rearrumar as regiões e os aglomerados urbanos. A polinucleação que ele cita é importante. Quer dizer, a Barra da Tijuca, por exemplo, que não existia há 40 anos, hoje já responde por quase 5% dos empregos gerados na área de serviços e comércio na região metropolitana, né? E nós optamos por esse caminho e esvaziamos Madureira ou Nova Iguaçu, Caxias, outras centralidades que poderiam ter hoje serem mais viçosas, né, se tivessem recebido equipamentos e atenção, e acho que, como elas já eram servidas, essas que eu citei, já por infraestrutura de transporte pesada, seria mais sustentável, seria melhor, mais barato para nós. Então, é preciso tomar cuidado nas decisões que nós vamos tomar. E acredito, e o deputado Luiz Paulo tem toda a razão, nós, além da visão que eu tinha dito aqui, que a gente ficou trabalhando muito de forma setorizada, esgoto, pessoal que trata de saneamento, não fala com transporte, que não fala com habitação, com uso do solo, eu acho que ele também passou por um esvaziamento do processo de planejamento, ele tem toda a razão no Brasil como um todo. Agora, eu sou otimista, eu acho que no caso do Rio de Janeiro, tem uma questão que nós tiramos da prateleira, ou estamos tirando da prateleira, tudo aquilo que foi planejado há 30 anos atrás. Não tem mais nada na prateleira, praticamente, de estruturante. Forçosamente nós vamos ter que parar para pensar, né? Além de ter que atuar, responder a emergências, a situações ou projetos em curso, não há como não pensar em soluções estruturantes para mobilidade, saneamento e etc., e infraestrutura urbana nas regiões, nos grandes aglomerados no Estado. Não temos saída. Vicente, eu verifico assim, a ausência aqui nos municípios e no Estado principalmente, dessa Secretaria de Planejamento. Porque a Secretaria de Planejamento nossa é a Secretaria de Planejamento e Gestão. Ora, uma Secretaria de Planejamento e Gestão que tem que cuidar toda a parte de pessoal, isso só já é uma ocupação de 100%. E o planejamento aqui fica voltado única e exclusivamente para a confecção das leis orçamentárias. Eu não vejo aqui no Estado alguém que ligue o desenvolvimento econômico com o transporte e com a habitação e até mesmo com os investimentos de infraestrutura viária. Se essas pontas não se ligam, afetou a mobilidade. Os programas Minha Casa Minha Vida, se você pegar na cidade do Rio de Janeiro, 65% estão na zona oeste da cidade, onde a maior dificuldade de transporte existe. E aquelas pessoas, na sua imensa maioria, vão trabalhar na área central. Então, são distâncias de 40, 50 quilômetros. Então, esse é um impasse.
Porque os nossos políticos, e eu sou um deles, que sentam na cadeira de governantes, eles não têm mais a visão, no meu entendimento, de estadistas. Têm a visão de governadores, de presidente, não de estadista. Pensam nas realizações de curto prazo. Mesmo que a gente tenha um pacote de projetos estruturantes e o dinheiro só tem tamanho para fazer um determinado investimento, tem que escolher aquele que é mais estruturante e que articule melhor as funções ligadas à mobilidade, com essa ótica do desenvolvimento econômico, do social, né, e ambiental, que é a ótica da sustentabilidade. Então, por isso que eu acho que carece dessa área de planejamento. Esse pragmatismo é fato e é verdade, está presente na vida brasileira, não só na brasileira, mas não acho que é obra dos políticos. Eu acho que a sociedade, de um modo geral, ficou muito pragmática, que é tudo muito instantâneo. A mídia nos cobra, no governo, soluções imediatas. Qualquer solução tem que ter prazo rápido, solução tem que ser abrangente o mais possível, e não é assim. A gente precisa ter a coragem de desarmar os espíritos da sociedade, dizendo, olha, as soluções para alguns problemas demandam, às vezes, mais de um governo. Se a gente não tiver essa coragem de continuar achando que cada governo vai responder e vai conseguir êxito e glória o tempo todo, é impossível então, essa mágica. A gente pode fazer um exercício muito interessante, porque a gente está no momento, no contexto perfeito para isso. Fazermos aqui um exercício sobre, em relação à mobilidade, em relação ao papel do Estado, que aqui a gente está com um deputado e um subsecretário de Estado. Em relação ao papel do Estado, como é que a gente poderia, pelo menos, começar a aprofundar essa questão do planejamento, focando nas mudanças de orçamento e nas regiões? O deputado citou aqui 8 regiões do Estado em que poderia se trabalhar isso. Como é que a gente poderia começar esse trabalho, então, de chamar os municípios também para essa responsabilidade que é conjunta e começar, então, a botar em prática esse planejamento que é tão fundamental? Olha, este órgão de planejamento, já que ele não existe, mas escala alguém, por exemplo, o Vicente Loureiro escolheu a macro-região serrana, é uma das 8. Então vai chamar aqueles municípios todos, né, para construir para a região serrana um plano de mobilidade. E eles quererão, se ele chegar assim, e este plano de mobilidade, que será contratado, eu financio 80% e vocês entram com 20%. Não tem porquê. Porque a atração é um incentivo. E o cidadão que falou ali falou correto. E não a punição. Você tem que incentivar os municípios a quererem. Né? E não virar uma polícia em vez de política. Exatamente. Né? Isso tenho certeza que os municípios aderirão. Né? E até darão a sua contribuição, porque com um pequeno recurso, ele vai alavancar muito mais e vai melhorar a qualidade de vida na sua cidade. Agora, infelizmente, eu vou ter que acabar o programa, mas eu queria só fazer uma pergunta. A experiência dos consórcios na área de resíduos sólidos pode ser uma base para se pensar, por exemplo, consórcios de municípios para mobilidade, ou não dá para misturar as duas coisas? Perdão, como tese sim, mas como base territorial não, porque são situações distintas. Então, cada aspecto da administração dos serviços públicos exige determinadas sinergias, determinados encontros. Então, eu acho que como tese sim, mas como base territorial tem que estudar. Eu ficaria, desculpa para concluir, com a região metropolitana, no caso da mobilidade, onde a coisa é mais aguda, e nas aglomerações urbanas dessas regiões programas. Por exemplo, o complexo urbano de Volta Redonda, Barra Mansa, na região dos Lagos, Macaé, Rio das Ostras. Tem uns 4 ou 5 da região serrana que tem mais sinergia e contato entre as cidades e que mereceriam uma atenção mais prioritária, na minha opinião. Eu concordo com o Vicente. Eu acho que os consórcios, eles são consórcios territoriais e obedecem lógicas distintas. Eu acho que uma lógica de consórcio de lixo, de saneamento ambiental,
é a lógica das bacias hidrográficas, que não é a lógica do transporte da mobilidade. Que são outros tipos de hidrovias, né? Mas são para os carros. Bem, a gente poderia ficar conversando por mais um outro programa, mas infelizmente esse programa está chegando ao fim. Obrigada, deputado Luiz Paulo, obrigada, Vicente, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.